Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 17 de março de 2025, às 19h59, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, 539, Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira ausente, Paulo Henrique Soares presente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes, se dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinado pelos presidentes da respectiva comissão. Emenda supressiva, número 4, 2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinária número 5, 2025, de autoria do prefeito, que altera a lei número 2584/09 e dá outras providências. Táxi. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. O relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores de comissões, foi utilizado expediente legislativo correto, emenda supressiva, preenchendo os seus requisitos estabelecidos do regimento interno. E por todo exposto, estão devidamente obedecidas e competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda premiado pela boa e concisa e técnica legislativa, o voto favorável à tramitação da emenda supressiva e número 04/2025, autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinário número 05/2025, autoria do chefe executivo, e é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 17 de março de 2025. Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seus juízos sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 19/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Paulo Henrique Soares. Conclusão. A padronização da frota de táxi da cor branca é uma medida para atender aos interesses públicos, especialmente no que se refere à organização urbana, segurança e identificação visual. Esse serviço essencial. A exigência de uma cor padrão é amplamente adotada em diversos municípios brasileiros, sendo reconhecida como uma prática eficiente para facilitar a identificação rápida dos veículos de táxi, com parte dos usuários, turistas e autoridades públicas, contribuir para a segurança pública ou permitir que os veículos de transporte individual de passageiros seja mais facilmente reconhecido pelas forças de segurança e agentes de trânsito.
promover a uniformidade estética do serviço, em que é elevada a percepção de organização e qualidade de transporte urbano. Portanto, a exclusão deste requisito, tal qual pretendido pela propositura sobre análise, poderia prejudicar a eficiência na fiscalização, gerar insegurança aos usuários e comprometer a qualidade do serviço. Desta forma, quanto ao aspecto que nos compete examinar, apresento voto contrário ao mérito da emenda supresitiva 04/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinária número 05/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025. Paulo Henrique Soares, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Acompanho o relator. João Carlos de Oliveira, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer... Não, o relatório foi contrário por unanimidade dos presentes, que se transforma no parecer da Comissão de Obras de Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 5/2025. Emenda supressiva número 05/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinária número 5/2025, de autoria do prefeito, que altera a lei número 2584/09 e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado expediente legislativo correto a emenda supressiva, preenchendo-se ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, estão devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se forma materialmente constitucional e ainda primando-se com boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 05/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinária número 05/2025, de autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 17 de março de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 20/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie o presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 05/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, o projeto de lei número 05/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025. Paulo Henrique Soares, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Acompanho o relator. João Carlos de Oliveira, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma em parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 6/2025.
Emenda substitutiva número 6 de 2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinária número 05/2025, de autoria do prefeito, que altera a lei número 2584/09 e das outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara, vereadores e comissões, foi utilizado expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo-se ainda requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 06/2025, da autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinário número 05/2025, autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 17 de março de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 21/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Paulo Henrique Soares. Conclusão. A trava de 3 anos proposta no projeto de lei ordinária 05/2025 vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, assim a retirada da referida trava, conforme o previsto no artigo 2 da emenda em questão, prejudica os demais pleiteantes à vaga dos pontos de táxi. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, apresento voto contrário ao mérito da emenda substitutiva número 06/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, ao projeto de lei ordinária número 05/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025. Relator, Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Acompanhe o relator. João Carlos de Oliveira, ausente. O relatório foi reprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, no número 07/2025. Emenda substitutiva número 08/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, ao projeto de lei ordinária número 5/2025, de autoria do prefeito, que altera a lei número 2584/09 e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica-se que de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, a emenda substitutiva, preenchendo ainda o requisito estabelecido do regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e maduramente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 08/2025, autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, ao projeto de lei ordinário número 05/2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator.
Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 22/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 17 de março de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 08/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, ao projeto de lei ordinária número 05 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário, Teomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025. Relator, Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Acompanho o relator. João Carlos de Oliveira, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 8/2025. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini e demais vereadores, que concede título de cidadão martinopolense ao senhor João Ramos. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoru Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa privativa da Câmara, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de decreto legislativo, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e, ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação do projeto de decreto legislativo número 1/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025. Rubens Minoru Hayashi, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 23/2025. Projeto de Lei Complementar número 02/2025, de autoria da mesa, que dispõe sobre a reposição das perdas remuneratórias e aumento real dos servidores da Câmara para exercício de 2025. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa, quanto à iniciativa privativa da mesa da Câmara Municipal, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar no número 02/2025, de autoria da mesa. E é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável.
O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 24/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 02/2025, de autoria da mesa. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025, Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 15/2025. Projeto de Lei Ordinária número 15/2025, de autoria do prefeito, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 1.436.997,14 e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Emenda do deputado Milton Leite, Alexandre Leite e Russomano. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 17 de março de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que de natureza legislativa, enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento-se favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 15 de 2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, 17 de março de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 25/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 12/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei ordinária número 15 de 11 de março de 2025. Disposição. Projeto de lei ordinária número 15/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, em regime de urgência, abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 1.436.997,14 e dispõe sobre a alteração do projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 11/3/2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de ser analisado, conforme previsto no artigo 47 do regimento interno, o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 15/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 12/2025.
Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 17 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 15/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de março de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 16/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa reunião às 20h25. Boa noite a todos.